E assim, trocar jogo com o Bahia não é tão simples assim, porque realmente eles têm muita qualidade técnica. Então, Luizinho, boa noite. Rodolfo das Rádios do Grupo Liberal. Luizinho, mais um jogo do Paysandu, né? Onde o Paysandu ele consegue chegar, cria até algumas oportunidades. Gostei do jogo de hoje da equipe do Paysandu. Eu queria que tu falasse a respeito dessa questão da definição das jogadas, né? Porque o mais difícil no futebol é tu chegar nesse último terço, que é até criar para finalização. Mas esse nervosismo de resultados, tirar a Copa Verde, que foi muito importante, positivo, isso já está afetando? Eu te pergunto porque no segundo tempo eu acompanhei o ataque do Paysandu e eu vi um semblante de nervosismo na cara dos jogadores nessa questão do último toque. bom, boa noite. Boa noite, Luiz. É bem verdade, você fez uma boa leitura dos acontecimentos. Eu acredito que a nossa equipe estrategicamente, taticamente se comportou bem, mais uma vez competiu bastante. Contra uma grande equipe, né? Talvez hoje uma das melhores equipes do Brasil, investimento, enfim, uma série de coisas. Tá ok aí o som? Tá baixo, né? Pode continuar? E da forma que nós nos organizamos no primeiro tempo para marcá-los, porque ele tem um meio de campo muito bom, eles preenchem com muita gente ali naquela zona central do campo, constrói com 3, 2 em amplitude, um centroavante e aí 4 ali com muita mobilidade. A gente conseguiu marcar muito bem ali, baixando um 5-4 em bloco baixo, explorando as transições e também em organização ofensiva, mas realmente assim, as nossas tomadas de decisões não foram as melhores, a gente realmente vem pecando nesse sentido, a gente tem trabalhado bastante, mas nós não temos sido felizes assim, em tomar a melhor decisão. E não é só na questão da finalização, tem alguns lances, né, que às vezes sai 3-2, né, ao invés de você atrair o adversário para liberar um passe do lado, busca finalizar, uma hora que era para finalizar, busca passar. Então, assim, temos trabalhado bastante e a única forma de encontrar os caminhos é continuar trabalhando. No segundo tempo, realmente faltou mais tranquilidade, ficamos mais ansiosos para terminar e terminamos as jogadas pior do que no primeiro, porque no primeiro a gente conseguiu fuçar bastante, no segundo a gente sequer conseguiu encaixar os cruzamentos, porque nós estávamos com 2-9 na área, né? Eu acho que você fez uma leitura correta, eu concordo, eu acho que taticamente, com relação à competitividade, entrega, os meus jogadores eles não têm devido nada com relação a isso, os jogadores estão se doando. É óbvio que é uma obrigação a gente se doar, porque nós somos profissionais, né? Mas estão se entregando bastante. Realmente o que está faltando é esse melhor refino, né? Nós temos algumas combinações, nós temos ações que a gente proporciona aos atletas no treino para que a gente possa fazer nos jogos. Eles até estão fazendo, mas realmente se equivocando muito em algumas tomadas de decisões. E o segundo tempo, obviamente que a gente teve também que se largar um pouquinho mais, às vezes ficou um jogo de transição. O Bahia, com muita qualidade, conseguiu finalizar no segundo tempo. Porém, com relação a todo o jogo, nós finalizamos mais, mas eles tiveram umas 2 situações ali que poderia ter criado um dano maior. E a gente não conseguiu encontrar lucidez para terminar melhor as jogadas no segundo tempo. E aí a gente analisar e entender se essa ansiedade prejudicou, né? De fato, aconteceu o que você realmente falou. Luizinho... Que é a situação do bloco médio-baixo. Eu queria saber se a comissão realmente entende, né, que aconteceu isso de fato durante a partida e se esse bloco médio-baixo vai permanecer, né, daqui para frente, até porque hoje o Bahia jogou assim, digamos que para propor um jogo, né, durante o primeiro tempo. Quando foi no segundo tempo, já não foi da mesma forma depois que fez o gol. Na verdade, a equipe do Bahia, ela se notabiliza por ter muita posse contra qualquer equipe, né? Inclusive contra qualquer equipe da Série A. Inclusive, claro que o Palmeiras também criou bastante, mas assim, uma das principais virtudes desse Bahia do Rogério é justamente ter muita bola, muita posse, é um time com muita flutuação, coloca muita gente por dentro. Eu acho que nós tiramos o que eles têm de melhor até tomar o gol. A gente tomou o gol aos 40, né? Estava muito bem ajustadinho o time ali. Essa questão de você estar, a gente estava em bloco médio e baixo e nós estávamos finalizando mais do que eles. Nós tínhamos um clarão pela frente, né? E assim, trocar jogo com o Bahia não é tão simples assim, porque realmente eles têm muita qualidade técnica. Então assim, nós encontramos uma forma de competir, de tirar o espaço entre linhas, de fechar bem o corredor central, alargar a última linha, porque eles dão muita amplitude no campo, justamente para tentar abrir o time e infiltrar por dentro.
É um time assim que na sequência dos jogos, fatalmente, quase sempre ele tem mais posse que o adversário. O ano passado teve um pico muito alto de um time que tinha muitos meios por dentro, até foi destaque no cenário nacional, está voltando agora novamente. Ele joga mais ou menos com 3, 4 homens no meio, um centroavante e 2 homens por fora. E com muita qualidade, né? A rotatividade deles é muito forte. Então, assim, talvez se nós não tivéssemos com essa postura, talvez nós tivéssemos mais dificuldade ainda. E aí, no segundo tempo, sim, né, eles baixaram o primeiro momento, se nós tivéssemos mais lucidez, terminassem melhores jogadas, a gente estava até se estruturando, mas quando chegávamos no último terço, a gente não estava conseguindo essa lucidez, esse refino, para manter eles mais baixos. E aí depois vira um jogo de imposição, e eles têm uma imposição técnica muito forte, né? Nós não baixamos porque nós não queríamos, porque eles têm muito